tanto Brasil quanto também nos Estados Unidos, indicadores importantes para trazer aí leituras, inclusive não só das economias, mas os impactos, principalmente ali, visões importantes para as políticas monetárias. A gente segue aqui, sempre trazendo as notícias, ouvindo opiniões de grandes especialistas. Chegou a hora da gente receber a Carla Argenta, que é economista-chefe da CM Capital, chegando na nossa programação. Carla, muito bem-vinda, sempre bem-vinda aqui à BMC News. Muito bom dia. Bom dia, muito bom dia. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Obrigada. Carla, estávamos até agora há pouco falando aqui, eu estava conversando com o Vandic, né, trazendo aí uma grande ainda preocupação, principalmente olhando um pouco mais, né, para as questões econômicas, diante aí deste arcabouço fiscal. A gente já vê ali uma projeção de um déficit que seria de 0,5 para este ano, já estando ali na casa de 1,4. Tem também aí, né, muitos pontos, acho que importantes, previstos em arrecadações extraordinárias, que talvez não esteja ainda muito claro como essa conta vai fechar, e há uma grande preocupação, de fato, se o arcabouço fiscal vai ser cumprido, né, trazendo essas travas justamente para 2023, 2024. Queria entender um pouco da sua visão também, especificamente, sobre este assunto. O arcabouço fiscal, ele realmente deve ser mantido desta forma? Você acha que de algum momento o governo vai precisar rever aí, justamente diante dessas travas que foram colocadas e que a gente já está vendo aí sinalizações que pode ser que não consigam ser cumpridas? Olha, o que o próprio governo tem dito é que o cerne da proposta não foi mexido. Isso vale para tramitação tanto na Câmara como no próprio Senado. Então, me parece que essa não é uma preocupação do governo. Tá? Em relação ao desmanche eventual dessa proposta, não nos parece que isso houve no primeiro momento, nem na Câmara, nem no Senado. Agora volta para a Câmara, né, para apreciação final, mas não nos parece que isso aconteceu e não nos parece que o próprio governo está preocupado com isso. O segundo ponto é que o desenho do arcabouço é um desenho que traz, sim, uma situação bastante complicada para o governo, no sentido de que as propostas que estão ali, as diretrizes que o governo se propõe a cumprir, de fato são difíceis de serem cumpridas, mas não são impossíveis de serem cumpridas, pelo menos não no curto prazo. Então, é algo que, apesar das dificuldades, pode ser, sim, alcançado. A forma como esse arcabouço foi desenhado é uma forma que sugere a redução e o controle do endividamento público ao longo do tempo. Isso não deve ser feito já no curto prazo, mas a proposta se propõe, né, mas sendo redundante aqui, a trazer esse endividamento no médio e no longo prazo para um patamar aceitável e controlável, sem incorrer em ônus muito grandes para a economia no curto prazo, que seria alcançado através de cortes expressivos para áreas que nós dependemos muito, dentro da nossa estrutura atual, desses recursos governamentais para serem tocadas. É o caso de saúde, é o caso de educação e outros pontos também aqui que são pisos constitucionalmente estabelecidos. Então, mais uma vez, não nos parece que o governo está preocupado com esse processo, porque o cerne da proposta, como o próprio governo disse, foi mantido. O segundo ponto é que, apesar das dificuldades, existe sim uma possibilidade, embora pequena na nossa expectativa, de que essa regra ela seja cumprida pelo menos no curto prazo. Quando a gente fala de 2025, 2026, a gente extrapola isso para prazos mais longos, aí a dificuldade ela aumenta sim, justamente por conta dessa necessidade de receita crescente, que é algo muito difícil de acontecer no Brasil, e ela precisaria ser pautada por um nível de atividade doméstico mais intenso, algo que, diante das condições atuais e do que o Brasil tem entregado nos últimos anos, não nos parece algo muito crível por hora. Mas, mais uma vez, é sim possível que isso seja feito, embora com uma probabilidade um pouco menor. Inclusive, olhando aí justamente para essa questão fiscal ainda, viu, Carla? Principalmente se a gente olhar ali, gasto primário atualmente está maior do que nos anos anteriores. O governo já registrou ali um maior déficit, inclusive em junho, relativos ali a 2 anos, né? Tanto em valores nominais como também em reais. O resultado de junho foi pior desde 2021. O Brasil tem, de fato, condições ali reais de conseguir trazer essa neutralidade fiscal em 2024, nem falando nessa de 2023, que estava 0,3, já subiu ali para 1,4, mas 2024 a gente conseguiria aí de fato ter essa neutralidade fiscal?
é necessário uma conjunção, um grupo de fatores convergindo para o mesmo cenário. Não seria praticamente uma tempestade perfeita, mas o que acontece é que esse governo ele está, mais uma vez, colocando um peso muito grande e apostando todas as suas fichas na retomada da dinamização da economia doméstica. A gente não está próximo de ver isso acontecer no curto prazo. Com a Carla Argenta, né? Tivemos ali uma questão técnica. Agora sim, recuperamos. Nesse momento. Então, mais uma Carla, vez, a gente só travou um travou pouquinho, mas se você puder retomar o finalzinho ali da sua fala, agradeço. Claro. Mais uma vez, então esse governo ele aposta todas as suas fichas na dinamização do mercado doméstico. Né? Esse é o ponto principal. Por quê? Porque nós temos, nesse exato momento, uma situação monetária que não possibilita essa dinamização da economia doméstica. Nós temos uma política monetária que ainda é extremamente contracionista. O Banco Central começou a trabalhar nesse processo, né, de levar esta política monetária para um patamar que não seja estritamente contracionista, como é o patamar atual, mas isso leva um tempo para bater na economia. Aqui no Brasil, de acordo com exercícios econométricos que nós fizemos aqui na CM, nós estimamos que isso leve até 1 ano e meio. Então, se isso for verdade, se isso for verificado ao longo dos próximos meses, essa aposta do governo, ela de fato se torna um pouco mais difícil de ser verificada na prática, né? De colher os frutos que o governo espera colher no curto prazo. Então, você fica, sim, muito dependente da dinâmica internacional. E aí, para o próximo ano, 2024, nós temos alguns fatores que talvez joguem a favor de uma dinamização econômica maior a nível global, que pode sim interferir na dinamização doméstica, mas esses vetores, eles não nos mostram uma força muito grande nesse momento. Por que eu falo isso? Porque é possível que, ao longo do primeiro semestre de 2024, nós comecemos a ver uma redução das taxas de juros nos países europeus, nos Estados Unidos, enfim, Reino Unido, falo aqui de Reino Unido, falo aqui de zona do euro, né? Falo aqui de Estados Unidos. Então, todos esses países devem começar a apresentar um processo de condução das suas políticas monetárias um pouco diferente. Mas, mais uma vez, esses resultados eles não são verificados no curtíssimo prazo, e nós precisaríamos dessa entrega no curto prazo para ver uma evolução em linha com o que o governo espera. Então, mais uma vez, é sim difícil de entregar esses resultados que o governo se propôs no curto prazo. Precisaremos de eventos e de políticas adicionais ou para dinamizar essa economia doméstica, ou até mesmo para aumentar e melhorar essa situação das contas públicas ao longo do próximo ano. É uma situação bastante difícil, mas não é impossível dentro das perspectivas que nós temos hoje. E com essas metas, né, fiscais, inclusive neste cenário, possível aí conseguir ter esse crescimento econômico? Acredito que em 2023 o crescimento econômico está um pouco superestimado pelo mercado, e isso vale em menor magnitude para 2024, cuja expectativa de mercado hoje é um pouco menor. O governo trabalha com crescimento acima de 2%. Isso, de acordo com a característica econômica que nós vimos hoje dentro da economia brasileira, não é algo muito crível. Tá? Mais uma vez, nós precisaríamos de estímulos, de dinâmicas, de movimentos que viessem para somar, né, para catalisar esse processo de crescimento. Mas dentro da característica econômica que nós temos hoje, né, que é difícil de ser alterada, inclusive no curto prazo, é muito pouco provável que nós tenhamos um crescimento tão robusto como o governo está contando e esperando que nós tenhamos nos próximos anos, e inclusive em 2023. Inclusive, em 2023, ali a gente já está vendo projeções, né, em torno ali da casa dos 2%. Mas, de fato, se a gente tiver esse crescimento aí em torno de 2%, né, algumas casas 2,3%, 2,5%, né, indo aí um pouco nessa margem, esse crescimento a gente sabe que ele vai ser muito mais puxado pelo consumo e não por investimentos. Isso poderia, de fato, também acabar impactando a inflação? Não necessariamente por consumo, porque de acordo com os dados que nós vimos do primeiro trimestre no PIB, a demanda das famílias ela cresceu apenas 0,2% no trimestre inteiro. Então, é uma demanda muito fraca. Isso não quer dizer que a economia está sendo puxada pelo consumo. Na verdade, os vetores que têm mostrado um crescimento mais robusto da economia, eles sequer têm a ver com a dinâmica macroeconômica entre oferta e demanda. Tem a ver, necessariamente, com a produção agrária, que depende de fatores climáticos.
né? Então, isso torna ainda mais difícil essa situação. Por quê? O governo está apostando, mais uma vez, todas as suas fichas numa dinamização doméstica que nós não vemos no curto prazo. Segundo ponto, essa dinamização doméstica, uma vez não vindo, significa que nós não teremos uma demanda excessiva sobre a nossa condição de produção atual. Então, isso também não significa necessariamente uma inflação mais elevada para o próximo ano. Por outro lado, se nós temos condições menos propícias para o crescimento econômico, para o desenvolvimento econômico e principalmente para a produção, aqui a gente fala basicamente de formação bruta de capital fixo, à medida que a nossa economia fica um pouco mais aquecida e é retomada essa dinâmica de consumo das famílias, aí sim podemos ver uma pressão inflacionária um pouco maior. Então tem vários poréns nesse meio do caminho, né? Essa é uma preocupação que fica mais concentrada no ano de 2024 e não no ano de 2023, porque a dinâmica de 2023 ela já está dada e deve ser essa até o final do ano, e a partir de 2024, com a reversão dessa política monetária extremamente contracionista e com a expectativa de um El Niño, inclusive, que é um fenômeno não muito produtivo, não muito querido, né, no sentido de produção agrária e de produção de alimentos, pode desencadear, sim, em uma situação em que a pressão inflacionária no ano subsequente seja um pouco maior. Então, eu diria que esse problema para o governo, ele não está concentrado no curto prazo e depende de um conjunto de variáveis, incluindo uma concentração do governo muito grande para potencializar esse consumo das famílias sem um nível de produção mais elevado e que seja suficiente para não gerar essa inflação que o mercado hoje, embora tenha reduzido, né, recentemente suas expectativas inflacionárias, não ficou completamente fora do radar do mercado e pode voltar a pressionar, sim, os indicadores inflacionários e a expectativa de inflação para os anos subsequentes. Oi, Carla, muito bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. Pegando esse gancho que você muito bem comentou, ainda está no radar do mercado essas expectativas de inflação, isso não acaba colocando um pouco de água no chope desse movimento de queda do juro? Porque se o Banco Central está analisando, né, as expectativas de inflação, o Focus tem mostrado muito pouca diminuição nessa expectativa de inflação, mas, por outro lado, está bastante otimista na queda do juro. Isso não acaba sendo um tanto quanto divergente, né? Esses dois sinais, esses dois indicadores divergentes? A sinalização da queda dos juros ela foi dada justamente pelo próprio Banco Central, né? O mercado ele não esperava toda essa queda nos juros antes do Copom, que foi, enfim, o resultado, né? Ficou conhecido na última quarta-feira. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Essa balização das expectativas ela foi feita pelo próprio Banco Central. Então, o que isso significa quando o mercado olha para essas informações? Que, poxa, diante do contexto atual e dos números vigentes que nós estamos vendo, o Banco Central entende que a taxa de juros deve ser um pouco mais baixa do que o mercado mesmo estava estimando. Então, ele baliza, né? Ele equaliza essas estimativas de mercado, principalmente em relação à Selic, para um patamar mais baixo, condizente com a inflação que nós estamos vendo no relatório Focus. Agora, se nós tivermos surpresas positivas ou negativas, a gente pode ter ainda uma evolução mais expressiva em termos de juros, porque os ciclos de aperto monetário e de queda nos juros, eles começam menos intensos e eles são intensificados ao longo do caminho. Então, uma vez que o Banco Central equalizou essas expectativas de mercado para uma taxa de juros mais baixa diante da situação atual, surpresas positivas adicionais podem derrubar ainda mais essa expectativa sobre os juros na nossa economia para os próximos anos, especialmente para o ano de 2024, né? Esse é o primeiro ponto importante. E o segundo ponto é que o horizonte relevante da política monetária hoje é em maior magnitude 2024, mas já tem alguma expectativa aí para 2025. Em 2024, se nós compararmos, né, a expectativa do Focus em relação ao comunicado que foi divulgado, né, na última quarta-feira, então nós tínhamos uma expectativa de inflação de cerca de 13,89 para 2024. O mesmo relatório Focus, nas vésperas do comunicado anterior, que fez a manutenção da taxa de juros em 13,75, ele apontava uma expectativa de mercado para 2024 de 4%. E o que isso significa? Que para esse horizonte relevante da política monetária, houve um recuo muito pequeno das expectativas de mercado. Onde está o recuo mais intenso? 2025 e 2026. Nessa mesma comparação, nós tivemos uma queda de aproximadamente 30 pontos percentuais para a inflação
desses anos que eu acabei de mencionar. Então, isso mostra que o Banco Central está dando um peso maior justamente para esses prazos mais longos e um peso menor para o ano de 2024, que em outros períodos seria considerado o horizonte relevante da política monetária. Então, tem vários elementos ali no meio, que são elementos importantes, e para prazos mais longos, essa expectativa ela se mostra mais ancorada do que nós vimos em prazos, em outros momentos, né? Em momentos que nem levaram tanto tempo assim para se passarem. Mas para prazos mais longos, o que nos parece, essa expectativa inflacionária ela está ancorada em um patamar mais baixo, ainda não é exatamente o centro dessa meta inflacionária, hoje está em cerca de 3,5%, ao passo que a meta de inflação, né, ela é 3% para esses períodos mais longos. E no curto prazo, mais uma vez, parece que o Banco Central deixou de dar tanta importância assim para esse ano de 2024, uma vez que houve uma redução muito pequena nas expectativas de mercado, mas a própria instituição sinalizou uma queda de juros, na melhor das hipóteses, mais intensa, né? Cujo final desse ciclo deve ficar ali próximo dos 9%. Perfeito, Carla. Quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado pelas análises muito importantes de todos esses pontos levantados aqui por nós. Uma ótima semana para você. Até uma próxima.